Olá a todos, muito obrigado por estarem comigo. Vamos falar sobre o mercado de títulos. Há algumas preocupações importantes das quais quero que vocês estejam cientes. O mercado de títulos está emitindo um dos sinais de alerta mais claros que enviou em quase 2 décadas, mas parece que quase ninguém está prestando atenção. Enquanto as manchetes continuam focadas no Federal Reserve e em saber se ele vai cortar ou aumentar as taxas de juros, os observadores estão cada vez mais olhando para outro lugar. Eles estão olhando para a dívida dos Estados Unidos, para as guerras dos Estados Unidos e para a capacidade do país de financiar as duas coisas. Agora, o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos com vencimento em 30 anos subiu ao nível mais alto desde 2007. E mais importante ainda, continua subindo, depois que o Federal Reserve decidiu manter as taxas de juros estáveis. Isso nos diz algo extremamente importante. O mercado de títulos não está mais seguindo os sinais do Fed. Em vez disso, está reagindo a algo muito maior. Hoje vamos explicar por que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos estão subindo, como a guerra contra o Irã está se tornando um fator importante por trás do aumento dos custos de empréstimos e por que isso pode afetar tudo. Literalmente tudo, das taxas de hipoteca e dos preços das ações ao orçamento federal e ao seu próprio futuro financeiro. Por muitas décadas, como tenho certeza de que muitos de vocês sabem, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos foram considerados o investimento mais seguro de todo o mundo. Quando os investidores compram títulos do Tesouro, o que acontece? Bem, na prática, eles estão emprestando dinheiro ao governo dos Estados Unidos. E em troca, o governo promete devolver esse dinheiro com juros. E esses juros são conhecidos como rendimento dos títulos do Tesouro. Normalmente, os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo sobem por 2 motivos diretos. O primeiro é um crescimento econômico mais forte. Então, se os investidores acreditam que a economia vai se expandir rapidamente, eles vão exigir retornos maiores. Isso porque empresas e consumidores provavelmente vão tomar mais empréstimos, o que aumenta a competição por capital. Agora, eu mencionei que são 2 motivos. O segundo é a inflação. Se houver expectativa de alta dos preços nos próximos 20 ou 30 anos, os investidores exigem rendimentos maiores para preservar o poder de compra do seu dinheiro. Em condições normais, esses são os 2 principais fatores que determinam as taxas de juros de longo prazo. Mas o mercado de hoje não está se comportando normalmente. Apesar de o Federal Reserve ter pausado os aumentos das taxas de juros, os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo continuam subindo. Isso significa que outra coisa está impulsionando o mercado agora. E essa outra coisa é uma combinação de guerra, dívida e incerteza fiscal. Os Estados Unidos já registram um dos maiores déficits orçamentários de sua história, fora de grandes recessões. Os gastos federais continuam excedendo significativamente as receitas tributárias. É uma notícia realmente ruim. E todos os anos, Washington precisa tomar emprestados trilhões de dólares apenas para financiar as operações já existentes do governo. Agora, some a isso outro conflito militar caro. A guerra contra o Irã aumentou drasticamente os gastos com defesa, os deslocamentos militares, os custos logísticos, a reposição de armas e as operações de apoio em todo o Oriente Médio. As guerras são extraordinariamente caras, e deveríamos ter aprendido isso antes. Bem, não aprendemos. Não aprendemos com os nossos erros. E a história mostra que as guerras quase nunca são pagas imediatamente com impostos mais altos. Em vez disso, os governos emitem dívida, muita dívida. Isso significa que o Tesouro precisa vender ainda mais títulos no mercado. Então, à medida que aumenta a oferta de títulos do Tesouro, os investidores ficam mais seletivos. Bem, eles têm mais opções, então ficam mais seletivos. É da natureza humana. Para atrair compradores, o governo precisa oferecer rendimentos mais altos. Isso é economia básica, claro. Mais oferta exige retornos maiores, se a demanda não aumentar proporcionalmente.
Portanto, a guerra contra o Irã está acrescentando outra grande fonte de pressão por endividamento a uma situação fiscal que já está sobrecarregada. Mas essa história não termina com o aumento da emissão de títulos do Tesouro. O conflito também está afetando a inflação. Os mercados de energia continuam extremamente sensíveis aos acontecimentos no Oriente Médio, as recentes escaladas. O Irã fica perto de algumas das rotas marítimas de energia mais estratégicas do mundo, especialmente o Estreito de Hormuz, sobre o qual tenho certeza de que vocês ouviram muito nos últimos meses, e também Bab al-Mandab. Qualquer interrupção, seja real ou apenas percebida, aumenta o risco de uma oferta de energia mais restrita. Mesmo quando os embarques físicos continuam, os mercados começam a incorporar o risco geopolítico ao preço do petróleo. Isso eleva os preços do petróleo bruto, e os preços mais altos do petróleo acabam se refletindo nos custos de transporte, na indústria, na eletricidade, na produção de alimentos, na aviação, no transporte marítimo e outros setores da nossa economia. Por sua vez, esse ciclo cria o que os economistas chamam de inflação de custos. Diferentemente da inflação impulsionada pela demanda, que vem de consumidores gastando demais, meio que enlouquecendo, a inflação de custos surge de custos de produção mais altos. Isso torna sua gestão particularmente difícil para os bancos centrais. E por isso o Federal Reserve está enfrentando muitas dificuldades. Os investidores entendem isso, é claro. Se os preços da energia continuarem elevados por causa da instabilidade prolongada no Oriente Médio, a inflação pode permanecer acima da meta do Federal Reserve por mais tempo do que se esperava. Por isso, os detentores de títulos de longo prazo exigem rendimentos mais altos como compensação. Espero ter deixado essa conexão clara. Portanto, a guerra no Irã está afetando os rendimentos dos títulos do Tesouro por meio de dois canais poderosos, simultaneamente. Primeiro, aumentando o endividamento do governo, como eu mencionei. E segundo, elevando os riscos de inflação por meio de preços mais altos da energia. O rendimento dos títulos do Tesouro Americano de 30 anos subir ao nível mais alto desde 2007 e continuar subindo mesmo depois de o Fed manter os juros estáveis, é um dos sinais mais claros que o mercado de títulos enviou em muitos e muitos anos. Na verdade, em mais de 2 décadas. Em tempos de paz, as taxas de longo prazo normalmente se movem principalmente de acordo com as expectativas de crescimento e inflação. Mas, em períodos de conflito, em períodos de guerra, elas começam a incorporar algo a mais: o custo de um endividamento governamental sustentado. A alta atual é impulsionada por uma combinação de preços de energia persistentemente altos, diretamente ligados à guerra com o Irã. Emissões muito grandes de títulos do Tesouro para financiar tanto o déficit federal quanto as operações militares. E uma preocupação crescente dos investidores com a trajetória fiscal de longo prazo dos Estados Unidos. Em outras palavras, o mundo agora está duvidando da responsabilidade fiscal dos Estados Unidos. E é por isso que o movimento ocorreu na ponta longa da curva de juros, em vez de simplesmente acompanhar o Federal Reserve. O padrão não é novo. Grandes compromissos militares têm levado repetidamente os governos a emitir mais dívida, ao mesmo tempo em que surgem pressões inflacionárias, e isso eleva as taxas de longo prazo. A diferença hoje, porém, é a velocidade desse movimento e o cenário econômico. A inadimplência no cartão de crédito já está no nível mais alto desde o período posterior à crise financeira global de 2008. A confiança do consumidor atingiu mínimas recordes no início deste ano. E, ao mesmo tempo, o setor privado está despejando volumes recordes de capital em inteligência artificial. Anteriormente, eu falei aqui no canal sobre a bolha da inteligência artificial. As grandes empresas de tecnologia estão investindo centenas de bilhões de dólares em infraestrutura de IA, em centros de dados, na fabricação de semicondutores e em computação em nuvem. E esse volume de investimento cria uma enorme competição pelo capital disponível.
O governo federal está tomando empréstimos pesadamente, as empresas estão investindo de forma agressiva, os consumidores continuam precisando de crédito e todos competem pelo mesmo conjunto de poupanças. Quando a demanda por capital supera a oferta, o que acontece com as taxas de juros? Isso mesmo, as taxas de juros sobem, e é exatamente isso que estamos vendo hoje. No entanto, um dos pontos mais importantes que os investidores costumam ignorar é que o Federal Reserve controla apenas as taxas de juros de curtíssimo prazo. Ela não controla diretamente o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos. São os mercados que determinam as taxas de longo prazo. Quando os investidores acreditam que a inflação, os déficits ou os riscos geopolíticos vão continuar elevados nos próximos anos, as taxas de juros de longo prazo podem subir, mesmo que o Fed não faça absolutamente nada. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. O Federal Reserve fez uma pausa, mas o mercado de títulos continuou vendendo títulos do Tesouro de longo prazo. Na prática, o mercado de títulos do Tesouro está dizendo que o conflito não é de graça. A guerra não é de graça. Vamos passar décadas pagando por ela. E esse custo está sendo pago na forma de juros mais altos para empréstimos de longo prazo, que afetam diretamente as hipotecas, as dívidas corporativas e a futura conta de juros do próprio governo. E agora voltamos ao ponto de partida. É exatamente assim que nós, consumidores dos Estados Unidos, nós, a população dos Estados Unidos, estamos pagando por essas guerras. Rendimentos mais altos dos títulos do Tesouro são importantes porque afetam quase todos os custos de empréstimo na economia. As taxas de hipoteca muitas vezes acompanham os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo. Quando esses rendimentos sobem, financiar uma casa fica mais caro. E, como você sabe, a crise de acessibilidade à moradia já afeta milhões de americanos. Imagine se isso continuar ou piorar. Os custos de empréstimos para empresas também aumentam. As empresas pagam mais para financiar expansão, fábricas, equipamentos e, claro, contratações. Os empréstimos para automóveis também ficam mais caros. Os governos estaduais e locais também enfrentam custos de empréstimo mais altos para projetos de infraestrutura. O próprio governo federal precisa destinar uma parcela cada vez maior da arrecadação tributária apenas para pagar os juros da dívida existente. Isso deixa menos recursos disponíveis para outras prioridades. Quando o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos começa a atingir novas máximas de várias décadas, enquanto o Banco Central mantém as taxas inalteradas, isso geralmente é um sinal de que as realidades fiscais e geopolíticas começaram a pesar mais do que a política monetária de curto prazo. E essa é a mensagem que o mercado de títulos está enviando agora. E essa parece ser a mensagem que tantos analistas não estão percebendo. O mercado de títulos é frequentemente chamado de o mercado mais inteligente do mundo, porque se concentra menos nas manchetes, nesta volatilidade insana que vemos hoje. Em vez disso, o foco está nas realidades financeiras de longo prazo. Neste momento, isso está enviando um alerta extremamente claro. Os investidores veem riscos de uma inflação persistente, ligados aos preços mais altos da energia. Veem compromissos militares em expansão, que exigem mais endividamento. E também veem déficits orçamentários historicamente elevados. Veem uma emissão recorde de títulos do Tesouro e uma pressão crescente sobre o financiamento do governo. E a mensagem é muito simples. Guerras não são de graça. Déficits não são de graça. Dívida não é de graça. E cada novo dólar emprestado, em algum momento, tem um preço. E esse preço aparece cada vez mais na forma de rendimentos mais altos dos títulos do Tesouro. Esses rendimentos mais altos acabam chegando a todos os cantos da economia, a todas as pessoas nos Estados Unidos. O mercado de títulos está dizendo aos investidores, está nos dizendo que a realidade fiscal e o risco geopolítico estão começando a predominar sobre a política monetária. E o fato de os formuladores de políticas ouvirem ou não esse alerta pode determinar não apenas o rumo futuro das taxas de juros, mas também a trajetória da própria economia dos Estados Unidos. Então,
Espero que este vídeo rápido tenha ajudado a esclarecer o que está acontecendo no mercado de títulos e por que devemos prestar atenção ao que ele está tentando nos dizer. Se você gostou dessa atualização rápida, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito. E me siga também nas plataformas alternativas, por precaução: Substack, Patreon, Telegram e X. Os links para todas elas estarão na descrição abaixo. Espero ver você por lá. Cuide-se. Take care.